Na quinta-feira última passada, nós tivemos participando em Brasília do encontro dos presidentes das CPIs e dos relatores de outros membros de 17 estados brasileiros para acompanhar as ações, os termos de ajustes, termos de compromissos que foram realizados pelas CPIs e concluídos. E, na ocasião, eu fiz uma proposta que está sendo estudada pela União Nacional dos Legisladores e Deputados Brasileiros, pela consultoria jurídica da UNALI, uma proposta, senhor presidente, de entrar com uma ação contra o governo federal para devolver o dinheiro dos fundos das telecomunicações, principalmente o fundo que é o FUST, que é o Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicações, do FISTEL, que é o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, e do FUNTEL, que é o Fundo de Tecnologia de Telecomunicações. E vou dizer por que eu propus esta ação. Quando foi feita a concessão da telefonia no Brasil, na ocasião também foi aprovada uma lei, a lei número 9.998, dia 17 de agosto do ano 2000, para financiar a implantação de serviços do setor, especialmente para a população mais carente, que não seriam normalmente prestados pelas companhias privadas em razão de custos de baixo retorno. Pela lei, o Ministério das Comunicações é encarregado de formular as políticas para orientar as aplicações do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, compete a implementação e a fiscalização dos projetos. Os recursos por esta lei devem ser aplicados de acordo com um plano geral de metas de universalização, tendo como objetivos prioritários atendimento a localidades com menos de 100 habitantes e a comunidades de baixo poder aquisitivo. Outro item, a implantação de serviço em escolas, bibliotecas e instituições de saúde. Outro item, implantação de redes digitais, de informação, inclusive da internet, em escolas e bibliotecas, incluindo computadores, para operação pelos usuários e redução das contas desses serviços, para beneficiar prioritariamente estabelecimentos frequentados por população carente. A instalação de redes de alta velocidade para implantar serviços de teleconferência entre escolas e bibliotecas. Atendimento a áreas de fronteira. Implantação de serviços para órgãos de segurança pública. Fornecimento de equipamentos a instituições de assistências a deficientes. Implantação da telefonia rural. Senhores deputados, senhoras deputadas, telespectadores da TVAL, ouvintes da Rádio Alesc. Deputado Reno Caramori, deputado Kennedy Nunes, deputado Maurício Kudilac. Não podemos aceitar o que está acontecendo, o que está se propondo para os estados brasileiros, a exemplo do Mato Grosso, a exemplo do Espírito Santo, aonde a proposta de reduzir o ICMS, que é um dinheiro do Estado, que é um imposto estadual, e que os estados, na grande maioria, não têm recursos, não têm receita para investimentos, e vem uma proposta para reduzir os impostos, ou seja, diminuir a receita dos estados, para que as empresas operadoras possam instalar antenas para dar cobertura de sinal da telefonia. Sendo que aqui existe uma lei, deputado Reno, que foi criada
e que foi arrecadado mais de 60 bilhões de reais nesses fundos e o fundo especial da universalização dos serviços da telefonia, que lamentavelmente o dinheiro foi para o Tesouro da União, e não estou falando só desse governo, estou falando de todos os governos desde da concessão. Foi para o Tesouro para fazer, para diminuir o déficit primário, ou seja, fazer de conta não, colocar na contabilidade, aumentando assim o déficit primário, e tirando dos fundos que foram exatamente criados para fazer a telefonia rural, a internet, telefonia de fronteira, entre outros. Se todos nós temos que cumprir a lei, se o cidadão tem que cumprir a lei, o governo também tem que cumprir a lei, o governo federal tem que cumprir a lei. Se ela foi criada, ela tem que ser respeitada. Então, deputado Rema, eu fiz uma proposição no último encontro em Brasília, para que o nosso pessoal da assessoria jurídica, lá da UNALI, faça um estudo para ver quem tem a legitimidade para entrar com essa ação contra o governo federal. Não é questão partidária, é uma ação para entrar contra o governo, para que ele devolva esse dinheiro, devolva o dinheiro para o fundo, para fazer a universalização do serviço, mas devolva também o dinheiro que é de direito da Agência Nacional de Telecomunicações, para que a agência tenha uma estrutura e que tenha poder de fiscalização, para que possa contratar mais técnicos, mais engenheiros, para que tenha também uma condição de fazer uma estrutura para a própria fiscalização, não ficar dependente só das operadoras, e também o fundo que é o Fundo de Inovação, de Investimento em Tecnologia, porque senão, mais uma vez, nós vamos estar aumentando impostos, como novamente estamos vendo na imprensa hoje, que vai ser aumentado impostos pelo governo federal para cobrir o déficit da energia elétrica, que foi tomada uma decisão, com todo respeito, mas foi tomada uma decisão política partidária, reduzindo, num primeiro momento, a população, ou seja, reduzir a tarifa de energia, com um único objetivo da popularidade, e ao mesmo tempo colocando em risco a população brasileira. Mais um minuto para o seu pronunciamento, deputado. Senhor presidente, senão vai acontecer que o que já estamos ouvindo, é possível ter racionamento, é possível que na Copa tenhamos redução de energia, porque nós estamos numa situação caótica pela estiagem no Sudeste. Ora, se o Brasil, com todos os recursos naturais que tem, de fazer as hidrelétricas, termoelétricas e outras energias que nós temos, não teve a capacidade de planejar e fazer investimentos para quando surgir uma pequena estiagem, falar em racionamento, falar em apagão, é lamentável que isso esteja acontecendo no Brasil e que nós temos o dever, como políticos eleitos pelo povo, defender a população brasileira do que está vindo por aí. Obrigado, senhor presidente.